Boa noite, galera. Tudo bem? Sou eu aqui de novo, Bruno, do Minutos de Farmacologia, professor Bruno. Estamos iniciando aqui, o pessoal ainda está recebendo a informação, né? E hoje a gente vai estar realizando uma live bem legal, tá? Para falarmos sobre a internacionalização do farmacêutico. Você que tem um sonho, você que tem a vontade muito grande de fazer uma pós-graduação fora do país, tá aqui a Noelle para estar falando para vocês a experiência que ela teve, o que ela fez, né, todo o caminho, todo traçado para ela conseguir alcançar a pós-graduação dela fora do país. Meu amigo Farma Aprendiz entrou aqui, um grande abraço. Minha querida aluna Ellen, beijo Ellen. Eu vou pedindo para vocês aqui alcançarem o máximo de pessoas nesse momento para podermos passar essa informação. Eu vou fazer o convite aqui para a Noelle, né? Para ela poder estar participando. A gente aqui está falando, né? Enquanto o pessoal está entrando, a Noelle está entrando também. Boa noite, Olá, tudo bem? boa noite. Ó, tô te ouvindo muito bem, então tá tranquilo. Ah, não, então tá bom. Então, excelente. Pessoal, essa aqui é a Noelle. Eu tive o prazer de conhecê-la ao acaso, né, Noelle? A Foi. gente começou a conversar no LinkedIn. Eu estava perguntando para ela um pouco como é que era a experiência dela, o que ela estava fazendo lá. E a gente começou a conversar bastante. E a gente foi traçando essa amizade aí ao longo do tempo, né? Já tem quase um ano isso, né? Tem. Tem Tem um quase um ano. ano. Tem. E quando eu pensei em falar sobre essa parte de internacionalização do farmacêutico, né, do farmacêutico alcançar outras áreas além do Brasil, eu lembrei na hora da Noelle, falei, cara, vou convidar ela, conversar com ela se ela aceita, para estar falando para vocês aí um pouco da experiência, né? Ela vai se apresentar, ela vai falar da formação dela e depois ela vai falar um pouco mais ou menos como é que foi o caminho que ela traçou e o que ela fez, que ela ainda não terminou, não é isso? O que ela Isso. fez lá durante o tempo que ela ficou fora do país. Ela vai falar do que ela trabalha e aí vocês já vão inteirando e fiquem à vontade para mandar perguntas. Antes eu peço, a gente tem aqui em torno de 6, 7 pessoas ainda, o pessoal está entrando. Convidem o máximo de pessoas. Aqui embaixo tem uma setinha, né? Aparece uma seta assim para o lado, você envia para o máximo de pessoas, para essas pessoas farmacêuticos ou não entenderem um pouco de como é essa possibilidade de saída do país. Noelle, Exatamente. muito obrigado por ter aceito, fico muito feliz. Agora é você com essa galera aí, se apresenta, fala um pouco do que você trabalha e começa a falar sobre como é que foi esse caminho. Então tá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer todo mundo aí que está tirando esse tempinho para me ouvir. Agradecer a você, professor Bruno, pelo convite, pela confiança, né? Porque a gente não conhece pessoalmente, na verdade, né? Tudo online. Eu estava em Portugal ainda. E eu gostaria de agradecer. Então, como o professor disse, meu nome é Noelle, eu tenho 26 anos, fiz essa semana 26. Sou farmacêutica. Esse ano eu faço 3 anos de formada. E atualmente, hoje, eu trabalho na indústria farmacêutica, que é a área do meu mestrado, né? Então, eu estou conseguindo conciliar o meu mestrado com a minha atual área. E eu estou fazendo mestrado ainda, né? Como o professor disse, o mestrado ele tem duração de 2 anos. Eu já fiz o primeiro ano em Portugal, eu fiz todas as minhas aulas presenciais, todos os trabalhos e tudo. E agora, atualmente, eu estou no Brasil. Eu estou escrevendo a minha dissertação, que é o 2º ano. E aí eu tenho contato assim com os meus professores, tudo por Skype, tudo via internet. E aí eu volto para Portugal em março do ano que vem para defender a dissertação. Eu vou explicar mais para frente como funciona, né? Todas essas questões do mestrado. Aqui o Farma Aprendiz perguntou: ah, tá, a gente formou na mesma faculdade. Ah, que Eu legal. Eu vi que ele fez uns comentários lá na postagem. Eu falei, poxa, ela deve conhecer ele certamente.
Mas a E gente que não se bom. conhece pessoalmente também. Ah, é? Ah, tudo bem. Então tá no mundo virtual, é isso aí mesmo, né? A É, gente se conhece pelo mundo virtual e é o que tá valendo. é. E aí, eu voltei para o Brasil em março porque eu queria mesmo aproveitar o meu mestrado para poder ingressar na minha área. Excelente. Lá em Portugal, para mim trabalhar, né, como farmacêutica, tem que validar o diploma. Olha, quem entrou aí direto de Portugal também. Ah, Amélia, excelente. internacional. Isso aí. E aí, você quer que eu comece do processo do mestrado? Fala de qual foi a sua. Qual foi o seu start para você querer fazer algo fora? Ok. Você sempre sonhou, você viu uma oportunidade, você conheceu alguém que te colocou numa oportunidade. Fala esse insight, porque muitas pessoas às vezes, eu quero fazer uma coisa no exterior, mas às vezes Aham. fica só na vontade, né? Fica num desejo e não vira um sonho. E Uhum. aí acaba não correndo atrás de tentar realizar. Tá, então tá. Eu formei em 2017, no fim de 2017, e a primeira porta que se abriu para mim foi na área da drogaria. Assim, eu Comum, mais formei, comum, né? no outro dia eu tinha zero experiências em drogaria e mesmo assim eu fui contratada. Foi uma oportunidade tanto. E aí, assim que eu entrei na drogaria, eu vi esse mestrado em Lisboa. Eu já tinha ido a Portugal passar férias no ano passado, no ano anterior. Eu já já conhecia Sim. Portugal. E lá eu tenho um amigo que faz doutorado em engenharia, nessa mesma Hum. universidade que eu. E aí, quando eu fui passar férias lá, ele até me mostrou a universidade. E eu falei, Ah, legal. eu quero estudar, eu quero vir estudar fora. Só que eu não pensei que seria tão rápido. Assim, eu me candidatei ao mestrado, praticamente eu era recém-formada. Então, assim, foi muito rápido. E o meu sonho, né? Eu quero ser professora, né? Eu acho que eu já compartilhei com você. Eu quero entrar para a área acadêmica. E o mestrado é uma grande oportunidade. E aí, um dia, eu tinha acabado de entrar na drogaria, mas eu estava pesquisando na internet e eu achei o mestrado. Foi tudo assim, muita coincidência. E aí eu mandei para esse amigo meu, eu falei, ele chama Túlio. Eu falei, Túlio, é um mestrado na universidade que você faz doutorado. E aí começou o processo. O processo ele demorou 3 meses. Toda a documentação, até ser aceito e tudo, durou 3 meses. Só que eu vou ser muito sincera. Eu me candidatei pensando assim, se der, beleza. Se não der, eu estou no Brasil mesmo, vou continuar na minha área. Eu E acredito, geralmente são nessas tentativas que o negócio acontece, né? com certeza, mas eu sou casada e meu marido, Aham. ele é Nossa. tão engraçado ele contando que ele fala assim, se candidata lá. Tipo assim, não é que ele não confiava que eu não ia passar, mas ele também ficou assim, se passar a gente vê o que a gente faz. Sim, E aí, em junho, porque assim, o ano letivo na Europa inicia em setembro. É diferente daqui do Brasil. sim. E aí, eu me candidatei em junho, na primeira semana de junho. É Então muito. foi até coincidiu de até ser perto, né? Exatamente. E aí, é muita documentação. Mas é documento simples. Você precisa do seu diploma, você já tem que ter o diploma. Normalmente, quando a gente forma, eles dão primeiro aquele certificado de conclusão e depois dão o Isso, diploma. Eles me isso. solicitaram o diploma. Sim. E aí, tem que ter o currículo. Eles fazem uma análise curricular. Então, diploma, currículo, uma carta Recomendação? Não, é uma carta que você mesmo escreve. Eu costumo dizer Hum, que é como se você fosse vender o seu peixe. Você tem que ali falar por que você deveria ser aceita, digamos assim. entendi. E aí eu fiz essa carta, enviei os documentos também, tudo através de um portal da universidade. Eles são super práticos também, assim. Eu costumo dizer que português é muito direto. É sim, é não, é isso ou não é. Não tem muito jeitinho, não. E aí eu me candidatei, paga uma taxa de 75 euros.
Agora pode ser que seja outro valor, mas eu vou Sim. compartilhar, né, o que eu Uhum. vivi. E aí, o resultado saiu só no fim de julho, que foi dia 30 de julho. Na hora que eu vi que eu fui aceita, eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Porque, assim, quando a gente decide fazer um mestrado no Brasil, a gente continua na mesma casa, a gente continua perto da família, a gente não tem um financeiro muito envolvido nisso. Sim. E aí, quando eu fui aceita, eu falei, eu não vou perder essa oportunidade. E algo que eu gosto muito de falar para as pessoas, quando elas me perguntam, qual conselho você dá para quem quer fazer mestrado? É possível. Você só precisa ter um diploma. Ter um diploma e organização, você consegue. Sei. E aí eu decidi ir. Só que as aulas iniciavam em setembro. A resposta sai em agosto. A gente tem um mês só para se preparar, para pegar visto, igual eu, né? Vendi minha casa, vendi meus móveis. Então não deu tempo de eu ir em setembro. E aí eu conversei com a coordenadora do curso, ela me orientou aí no segundo semestre, que é em fevereiro. Então eu fiz o segundo semestre primeiro e depois o primeiro. Uhum. Só que eu não recomendo. Foi a única opção que eu tive, mas eu não recomendo. Por quê? Eu peguei o bonde andando, né? Sim. E lá, o meu mestrado é na área regulatória de medicamentos. Então, aqui no Brasil, a gente sabe quem é a Anvisa, a gente sabe todo o processo. De Portugal, a gente não sabe. Sim. Então, assim, eu tive que aprender muita coisa sozinha para poder conseguir fazer o segundo semestre. E aí, eu fiz o segundo semestre e depois voltei para o primeiro. Aí, eu tive 2 turmas diferentes, tive outros brasileiros que fizeram mestrado também. 2 de Belo Horizonte também, que trabalhavam em indústria, também fizeram mestrado lá. E uma de São Paulo. E tem muitas pessoas também, além do Brasil, da África. Então, assim, eu fiz muita amizade, assim, internacional, assim. Pô, muito bom. Além de você estudar, você conhecer outras culturas, não só do país que você tá, mas você conhecer outras culturas, né? Você está dentro de uma sala que tem brasileiro, tem angolano, tem moçambicano, tinha um rapaz, eu não lembro agora de qual nacionalidade que ele era, mas também falava inglês. Então, assim, você não faz só um mestrado. Você amadurece, você cresce. Assim, é uma experiência incrível. Experiência de vida única, né? Eu posso aqui ficar falando, que eu não vou conseguir passar a mensagem, assim, que tá tudo que eu aprendi, né? E é muito bom, é uma experiência incrível. Alguém está escrevendo aqui, ó, botando da Índia, do Irã, né? Uma galera assim. É porque a Bélia, ela que tá mandando, ela é moçambicana e fez o mestrado junto comigo. Valeu, Bélia. Beijo. Pronto, tá vendo? De Portugal. Isso. E aí, deixa bem claro, pessoal, as aulas lá são em inglês. Então, quando eu me candidatei, o edital falava que as aulas seriam em português. Mas quando chegou lá, como tinha um aluno internacional, foi uma falha, de fato, da faculdade. Sim. E aí as aulas tiveram que ser em inglês. Eu tenho um certo domínio, assim, um entendimento, eu consigo perceber. Só que, assim, tudo em inglês. Os slides sempre foram todos em inglês. Então, assim, e sem contar que o português de Portugal é muito diferente. A gente acha que tinha vez que eu preferia aula em inglês do que aula em português. Caramba! Você vai saber, eu já assisti uma aula de farmacotoxicologia, aquela disciplina que fala antes dos testes em humanos, né? São os testes em animais. Sim. Eu assisti uma aula de uma da fase pré-clínica, né? Eu não entendi nada. E era em português. E eu Caramba! falei, meu Deus, eu não entendi nada. Eu sou muito didática, eu gosto muito de anotar. Sim. E essa aula eu não anotei nada. Nada. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Onde eu vim parar? Porque os slides em inglês, pelo menos depois de você com calma, você vai lá e consegue ler. Traduzir. Não é isso? Então, você até vai, tenta traduzir e tal. Mas a aula lá, sentando, mesmo lá, cantando legal, em português, você acha, vou tirar de letra.
o sotaque interfere, a velocidade de como se fala as palavras. Você está meio que Exatamente. habituado a escutar o inglês, mas o português de Portugal você não está tão habituado, né? Passou uma pergunta aqui do Guilherme. É, Guilherme é meu aluno. Ele falou assim: a sim. universidade oferece a Aham. oportunidade de bolsa lá. Eles têm essa oportunidade de ofertar bolsa para o aluno que queira fazer a pós-graduação lá? Então, deixa eu explicar uma coisa sobre bolsa. Para Ah, tem a explicar isso, eu pergunta vou depois da começar. Karine. Tá, eu vou começar do começo. Isso. O que Sim. acontece? O farmacêutico, para você ser farmacêutico em Portugal, você faz uma ciências farmacêuticas. Sim. Ela dura 3 anos. Você formando em ciências farmacêuticas, você é técnico em farmácia. Você pode trabalhar lá, tem aquelas mini farmácias em supermercado. Aí você Sim. pode ser um responsável por essa farmácia e você é técnico em farmácia. Igual farmácias lá, como as nossas drogarias, só contratam técnico em farmácia ou farmacêutico. Não existe balconista. Não estou desmerecendo a profissão balconista, mas Mas aí lá, também é a maneira que eles trabalham lá. Não é isso? exatamente, para você atuar em farmácia, você tem que ter alguma formação. E Sim. aí, você fez os 3 anos de ciências farmacêuticas. Para você ser farmacêutico, você precisa fazer um mestrado integrado. Ou seja, todo farmacêutico é mestre. Todo Sim, farmacêutico excelente. é mestre. Então, em Portugal, o mestrado é meio que algo comum, vamos dizer assim. Sim, pela essa maneira de ensino que eles Exato. implementaram. E aí, Entendi. o fato de ser algo, eu vou usar essa palavra comum, não tem muitas bolsas. Elas existem, mas não são muito acessíveis. São muito difíceis. Eu mesmo nunca vi uma bolsa de mestrado. Nunca vi. Sim. Porém, para o doutorado, tem e tem muita. Tem Sim. muita. Porque como você disse, geralmente é um prolongamento da graduação, já é uma coisa que já é corriqueira de acontecer lá. Exato. E aí o pessoal, eu já fiz aqui os 3 anos, vou fazer mais os 2 anos e já vou sair farmacêutico. Então é uma coisa Exato. natural para eles. Exato. Então por isso que às Exatamente. vezes é isso que às vezes as pessoas acham, né? Que vou lá com bolsa. É bem diferente do Brasil, né? Então, É por quê? diferente. Aqui a gente tem uma graduação que geralmente ela é uma graduação com uma carga horária grande para contemplar várias áreas. Como hoje o farmacêutico ele é generalista. Isso. Eu, quando eu me formei, eu saía farmacêutico. Eu tinha que fazer uma habilitação, é o que existia à época. Era bem parecido com esse mestrado, só que aqui no Brasil era chamado de habilitação. Então eu poderia fazer uma habilitação em indústria, habilitação em alimentos, habilitação em análises clínicas, em hospitalar, em qualquer outra área eu poderia fazer uma habilitação. Uhum. Mas isso me duraria mais 1 ano e meio, 2. Então daria mais ou menos no mesmo, como o currículo hoje, que são 5 anos. Você fez em 5 anos aqui, não foi? Foi. Eu fiz em 3 anos e meio. Ah, Entendeu? Porque eu já sou formado há 15 anos. aham. Então, era diferente. Hoje o ensino é outro. Como o Sim, ensino em outro país é diferente. Então, para exatamente. deixar bem claro o pessoal que entrou depois, lá em Portugal, onde a Noelle fez, o mestrado é como se fosse um prolongamento da graduação. Então, a graduação é em torno de 3 anos, e aí você faria mais 2 anos e sairia com o diploma farmacêutico e mestre naquela área que você fez o seu mestrado. E aí a É, dificuldade da bolsa para o mestrado devido a ser uma coisa corriqueira. Já o doutorado é uma exatamente. coisa diferente. É, Excelente. e o mestrado, igual o doutorado, eu não sei Sim, como funciona aqui no Brasil, é até bom se você puder falar. Lá, sim. você pode entrar para o doutorado sem ter mestrado. É muito comum. Sim, aqui também. Aqui Eu também, conheci sim, sim. muito brasileiro lá, que de outra área, eu não conheci nenhum de farmácia, que Uhum. fez o doutorado sem ter feito o mestrado. Aí você pode se candidatar à bolsa. Sim. E aí, E uma coisa. você tem uma quantidade até considerável, é excelente você até entrar no doutorado direto, né? Para quem quiser a bolsa.
E aí, já falando de bolsa, eu preciso pontuar algo importante, por quê? Algo muito diferente do Brasil, porque aqui no Brasil o público, ele é gratuito. O sistema de saúde, as universidades, tudo é gratuito. Em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos, tudo que é público é pago. Não se assustem, é pago. A universidade pública, a Universidade de Lisboa, onde eu estudo, ela é pública, mas eu pago. A mensalidade chama propina. É um nome até É engraçado. bem legal, né? Coisas de Portugal, né? Eu pago propina para estudar. Que legal. Pois é. E aí, precisa pontuar isso também. Por quê? Quando você vai para lá, você vai com visto de estudante. Sim. Você até pode trabalhar, mas você precisa de uma autorização, porque você saiu do seu país, foi para estudar. E aí, então você tem que se planejar financeiramente. Ou você vai trabalhar, ou você vai só estudar, porque é pago. E aí, E fazer os dois vai complicar no teu estudo. vai complicar, porque eu vou falar, eu considero bem puxado. Eu achei o mestrado assim muito puxado, eles cobram muito, eles cobram uma qualidade muito grande dos trabalhos, das provas. Não foi fácil, não. Graças a Deus que você superou, já está em fase de reta final. Graças a Então, Deus. assim, graças a Deus já passou essa fase turbulenta e você vai entrar, na verdade, em outra fase turbulenta, que é a fase da defesa e da escrita, que não é fácil. Não. Não é Ainda fácil. mais de longe. Isso. Eu acho que você também voltou por causa, né, dessa pandemia, né? Ou já estava programada a volta? Não, a pandemia, ela veio, ela que me acompanhou, porque eu não Ah, entendi. tinha. Eu voltei mesmo, eu decidi voltar em dezembro. Sim. Ainda estava bem no comecinho. Eu Ah, queria entendi. mesmo Não, mas lá trabalhar. também, de qualquer maneira, lá você também iria fazer de maneira remota, porque o encontro presencial já já não pode acontecer. Até que Portugal agora já voltou, né? Aparentemente, né, nas notícias que a gente tem, que já voltou, mas com restrição. Então, mas provavelmente as aulas eu acho que não. Eu acho difícil. Passou aqui uma pergunta, deixa eu só. Ah, já até passou. Não sei se você tá vendo, a da Karina. Tô. Ah, então, ó. Comemorar fora. Ah, pode fazer. Não, leia, vai lá. Comemorar fora do país, principalmente quando se tem família já constituída, marido e filhos. É. Então, eu não tenho filhos, então eu confesso que foi um pouco mais fácil. Mas o meu marido, ele tá assistindo aí também, depois você manda aí, Felipe. Ele teve que abrir mão da profissão dele. Não foi, eu não impus, né? Não foi uma coisa assim, Sim. a Noelle decidiu. A gente sonhou isso juntos e ele comprou esse sonho junto comigo. Então, Pô, assim, excelente. ele tinha acabado de ser promovido na empresa. Nossa. E foi uma decisão muito difícil, muito, muito difícil. E aí, desfazer da casa, desfazer dos móveis, não é algo fácil. Mas eu estava muito empolgada. Eu estava realizando um sonho. Então, assim, isso anestesiou um pouco. Só que, para quem perguntou, eu já esqueci o nome. Foi a Karina. Planejamento. Precisa ter planejamento. E principal, um parceiro, né? Porque muitas das vezes, né, pode acontecer algo do tipo, ah, não, vai, eu vou ficar aqui, que eu não vou abrir mão, e assim, e gera ali uma instabilidade dentro de uma família ou de um casamento, e nesse momento você teve um parceiro, e aí, Felipe, você tá de parabéns, Felipe, né? Felipe, você está de parabéns, você teve uma decisão que não é uma decisão fácil, né? Muitos não teriam uma decisão como essa, mas pode ter certeza que essa decisão que você teve, abraçando o sonho da sua esposa, Deus viu e Deus vai te abençoar. Se não, já te abençoou quando vocês voltaram. Com certeza. Então, certamente, algo do tipo é bem visto pelo cara lá de cima. Então, se não deu certo, já vai dar certo. É verdade, isso mesmo. E aí eu tenho uma cachorrinha. Eu levei ela. Ela foi e voltou com a gente. Ah, que bom. Eu ganhei uma aqui. Vem cá. Vem cá, Julie. Aparece aqui para todo mundo.
Eu adotei hoje uma cachorrinha, ela tá aqui, a Jolie, ó. Ai, meu Deus! E ela tá toda aqui desconfiada aqui em casa, porque ela veio de uma outra casa, eu adotei ela hoje. Aí ela tá Ai, fuçando tudo aqui, vai lá. Já saiu correndo já. não é E filho, mas é imagino, né? quase. É um filho também. E assim, ela tá aqui correndo pra lá e pra cá igual uma louca e com a minha enteada pulando em cima dela aqui. Mas vamos lá. Eu achei bem interessante isso tudo que você contou, porque muitas pessoas já me perguntaram como é. Eu não, como eu não fiz pós-graduação fora do país, eu já até fiz uma outra live falando com uma amiga minha sobre essa modalidade. Ela faz lá na Argentina. E Uhum. lá na Argentina ela faz um doutorado diferente. É um doutorado que ele é de férias, vamos dizer assim, de Ah, entendi. verão. Que a modalidade dela, ela, em vez de ela fazer 4 meses de aula direta, ela faz todas essas aulas dos 4 meses em um mês. Uhum. Né? Então é uma modalidade diferente. Ela faz na UNIR lá na Argentina. E assim, é bem legal também, mas é uma modalidade diferente. Aí ela, por exemplo, ela tem uma empresa aqui, ela trabalha e tal. Uhum. Então ela criou essa maneira de fazer. Então ela em um mês ela vai ficar lá, ajusta a Uhum. vida dela aqui do trabalho, fica um mês lá e depois desse um mês lá ela já tipo cumpriu um semestre. Aí no Ah, outro final, no outras férias ela vai lá, fica um mês também e cumpre a carga horária dela. É uma modalidade entendi. diferente, mas também é uma opção para quem, por exemplo, você e seu marido, ele abdicou do emprego, você, vamos lá que é o meu sonho, vocês tiveram que fazer todo esse movimento para chegar lá. Ela já Sim. não teve, mas tem Aham. um custo, tem todo um trabalho em cima dessa opção dela estar fazendo. Exatamente. E agora que você voltou, como é que tá a sua vida? Conta pra gente aí, por favor. Então, eu voltei em março desse ano mesmo. E a minha intenção no começo era eu não ia trabalhar. Eu não tinha Sim, plano de trabalhar. Eu falei que eu tinha meta, que eu sou muito planejada. Eu só trabalho com planejamento. Então, assim, excelente. eu sou muito metódica quanto a isso. E aí mas aí eu vou contar mais pra frente que os planos podem mudar, graças a Deus. E aí eu cheguei, pensei assim, vou ficar por conta só da dissertação, porque isso toma muito tempo. E aí, no começo, eu fiquei por conta da dissertação, no primeiro mês, em março. E aí, um amigo meu que a gente formou juntos me chamou para trabalhar na drogaria, que ele é farmacêutico responsável técnico. E Sim, aí, ele me chamou para trabalhar só aos sábados, como farmacêutica substituta. Aí eu pensei assim, acho que é uma boa ideia, porque durante a semana eu faço a dissertação, não fico fora do mercado de trabalho, ainda ganho sim, dinheiro. E aí eu fui. E aí eu fiquei com ele lá, tava trabalhando todo sábado. E aí veio essa oportunidade da indústria. É muito legal eu compartilhar isso para uma forma de... É o que eu pus no meu LinkedIn, no meu Instagram esses dias, sobre legado, né? Sobre o que você deixa por onde passa. A indústria que eu estou trabalhando atualmente, eu fiz estágio em 2016, há 4 anos atrás. Eu fiz um estágio de 6 meses. Estava na graduação ainda. E aí era no setor de validação. E aí, quando acabou meus 6 meses, eles queriam renovar o contrato comigo. Mas sim. naquele momento, eu não queria renovar, porque como eu estava na graduação, eu precisava fazer outros estágios, eu precisava conhecer a área ampla da farmácia. E aí eu optei por não renovar o contrato. E aí, quando eu voltei para o Brasil, o coordenador, que foi meu coordenador na época, entrou em contato comigo. Ele falou assim, Noelle, a gente tem uma vaga aqui exclusiva para você. Só vou abrir ela se você for querer. E eu fiquei, meu Deus, mas eu Nossa era senhora. estagiária e passou 4 anos, ele entrou em contato comigo. Ele falou, porque eu não sei se quem está assistindo conhece, né, a RDC da Indústria de Boas Práticas de Fabricação. A antiga foi revogada e tem uma nova. E junto com ela veio um guia novo também, de validação de sistema computadorizado. E aí, precisa fazer muitas alterações, porque a legislação mudou. Então, mudou muita Sim. coisa. E ele falou, Noelle, eu preciso de você. Eu falei, ai, meu Deus, como é que eu vou fazer com a minha dissertação? Só que eu comecei a pensar, tá na área do meu mestrado,
né? Então eu falei assim, vou fazer um esforço, vou trabalhar, e a carga horária é puxada, né? O dia todo, e à noite eu tenho que fazer dissertação, fim de semana. E aí eu Isso. optei por aceitar. E assim, eu estou extremamente feliz com o que eu estou fazendo. Eu trabalho com validação de sistema computadorizado. Você já ouviu falar? Sim. É algo, as pessoas acham interessante porque eu trabalho no setor de tecnologia da informação. Aí as pessoas, mas você é farmacêutica, o que você está fazendo no TI? E é algo que falta profissional na área, né? Especialista nisso. E o meu Até porque mestrado é uma área que também não é tão antiga, uma área mais nova, não é é isso? recente. Se eu não me engano, começou a ser obrigatório em 2013. É muito recente, só que é uma área que eu gosto muito. Sim, Eu estou muito feliz de estar ali, por quê? O que é validar? Validar é você comprovar através de documentos que algo funciona. E é isso que eu faço com o sistema que opera a indústria. Pode ser um sistema só no computador ou um equipamento, que a gente tem equipamentos que têm sistemas. E sim. aí eu me sinto um pouco privilegiada porque eu participo de todas as áreas da indústria. Eu conheço todos os equipamentos com sistema, eu conheço o que eles fazem, é a segurança deles. Então, assim, eu como farmacêutica está sendo muito bom porque eu estou aprendendo o funcionamento da indústria de uma forma geral. Eu não estou Ampla, isso. fechada só num setor. Então, Uhum. assim, eu tô lá, vou fazer 3 meses e estou gostando muito, 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 muito. E o que eu fico mais feliz é de ter sido lembrada, mesmo Sim, passando claro. 4 anos. E é a mensagem que eu É gosto de aquilo que eu deixar. falei. É aquilo que eu falei para você agora há pouco, né? É, eu gosto de quando alguém me pergunta, o conselho, né? Faça bem feito, faça certo desde o começo. Eu participei de uma live também com a coordenadora do curso de farmácia do Pitágoras, onde eu formei. Sim. E aí eu falei com ela, né? Você, professor, vai entender. O professor tá ali, te deu um trabalho. Faça mais do que ele espera, né? Se você ensina o que é A, B, C, o aluno ele tem a obrigação de chegar em casa e aprender o que é C, D, E. Porque isso vai trazer benefício somente para você, para o seu crescimento. Porque se a gente fazer só o que manda a gente fazer, a gente vai virar a média. A gente vai ser um mediano. Agora, se a gente faz mais do que as pessoas esperam da gente, a gente vai pular um degrauzinho a mais, né? É isso aí. Tem uma história que conta um pouco sobre isso. A história do pato. Você já ouviu falar a história do pato? Ai, não sei. Acho que não. O pato, ele tem asa, né? E ele voa. Mas ele não voa igual uma águia. Então o Exato. pato, ele nunca vai ser uma águia. O pato, ele mergulha, não mergulha? Então ele Sim. nada. Mas ele não nada igual um peixe. Então ele nunca vai ser um peixe. Então vocês têm que levar essa história da Noélia aí em consideração, porque ela se viu na obrigação como estudante e como uma futura profissional que o professor, na verdade eu sempre falo isso em sala de aula, eu sou um facilitador. Então eu trago o conteúdo para vocês, eu tento colocar de uma maneira mais prática, mas o trabalho de solidificar aquele conteúdo é com vocês. E aí tem os trabalhos, tem várias outras coisas, seminários, outras coisas que a gente vai fazendo o quê? Vai testando, alfinetando os alunos para que eles façam o quê? Aflorem o melhor deles. Eu Exato. falo para os meus alunos que eu trato eles igual filho. E aí como é que a gente quer que nosso filho seja? Melhor do que a gente. Uhum. Então, eu penso assim, e certamente os professores lá da Pitágoras devem ter pensado assim, e saiu uma profissional excelente como você, que apostou tudo, né? E aí existem, né, várias teorias que falam sobre isso, que se é chamado de zona de expulsão, né? A gente acaba se arriscando, e muitas das vezes quando a gente se arrisca, a gente sai de um patamar e cai um pouco, para depois que você alcança ali uma determinada qualificação, você subir um patamar acima do patamar que você estava. Então, Exatamente. isso é uma coisa que é real, que aconteceu aí, tá aqui, ó, prova viva aqui com a Noelle, que aconteceu comigo, né?
E aí eu sempre tento falar para os alunos o seguinte, às vezes os alunos reclamam, eu vou para a faculdade e tal. Eu falava assim, pessoal, eu andava 15 minutos para pegar a condução, tinham poucos ônibus e muitas das vezes eu ia para a faculdade de Kombi. Porque na minha época não tinha tanta van como tem hoje, né, para transporte alternativo, se tinha Kombi. E muitas das vezes, quando eu chegava ao ponto, tinha tanta gente querendo pegar a Kombi, que se eu não fosse na mala da Kombi, e aí quem já viu uma Kombi, a mala do jeito que o motor é atrás e a mala é só um pedacinho, e eu sou pequeno, né, que dá na mala tranquilo, eu ia na mala da Kombi, para chegar lá em Caxias e atravessar a passarela para ter aula. Muitos amigos meus na faculdade iam de carro, comiam Bob's, McDonald's e tal, e eu lanchava o lanche do China. Então, assim, foram coisas que me fizeram aprender algumas coisas, que como você também deve ter aprendido algumas coisas, que tornou-nos pessoas que somos como somos hoje. Então, isso é extremamente importante. E essa live serve como um estímulo para você sair da sua zona de conforto, quem está assistindo. Cara, se você tem um sonho, tá aqui uma pessoa para falar que o seu sonho pode se tornar realidade. Basta acreditar. E não só acreditar. A gente precisa colocar em ação também. Porque se a gente só acreditar... Vou fazer mestrado. Fica só no sonho, né? Vou viver um sonho lindo e tudo. Mas você precisa fazer o quê? Se dedicar. Tomar coragem e ir. Porque é possível. Eu não fiz. Eu costumo falar, eu não fiz. Por que outra pessoa não pode fazer? Eu, inclusive, eu me coloco à disposição para quem fosse candidatar. Eu ajudo sem problema algum. Do primeiro documento até você ir para Portugal. Eu não tenho problema de passar informação. Eu não tenho problema de compartilhar, porque o meu objetivo é fazer as pessoas crescerem. Então, assim, o processo provavelmente pode ter mudado uma coisinha ou outra, mas eu passo o contato da universidade direto com a coordenação, eu tenho contato, porque às vezes a pessoa tem dúvida de documento, não fica com dúvida, pode me procurar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já tem... Aí é uma curiosidade minha. Durante a pandemia, você sabe se lá os processos continuaram ou se eles travaram um pouco os processos? Não, continuou. Continua? Legal. Só que o processo para o mestrado, provavelmente ele já está finalizando. Já vai sair o resultado agora. É sim, Júlia, isso. Deve estar saindo por essa semana. Essa seleção, ela é anual ou semestral? É anual. Porque lá, aí é assim, você se candidata, começa em setembro, aí você faz o primeiro ano até fevereiro. Aí você descansa uns dias e volta para o segundo semestre. O segundo semestre é fevereiro e acaba em junho. Aí quando chega junho, julho e agosto, a Europa, em geral, para. Por quê? É o verão europeu. Não tem nada. Não adianta. O pessoal migra. Vai viajar, a faculdade fecha, ainda está aberta para administrativo e tudo. Eu, inclusive, estou encontrando dificuldades para conversar com os meus orientadores nessa época. Porque, assim, é uma cultura diferente do Brasil, porque a gente vive no Brasil o verão o ano inteiro. Então, a gente é feliz o ano inteiro. Eles, aquela questão do sol, da praia, é só durante 3 meses. Então, aí você faz o primeiro ano e o segundo ano. E aí você volta só em setembro de novo, que é quando inicia o segundo ano. Sim. E aí você começa já com a dissertação. Então, você faz 1 ano de aula e 1 ano de dissertação. É legal. Porque é diferente, bem diferente daqui, porque aqui a gente tem algumas disciplinas que elas correm durante os 4 semestres, né, os 2 anos. E não tem assim, o aluno separa... Não, a pós-graduação, vamos dizer assim, a pós-graduação separa para o aluno o último ano. Não, o aluno ele pode puxar um monte de disciplina. Se ele cumprir os créditos em 1 ano, ele vai ter o outro 1 ano só para escrever, desenvolver.
né? Mas não é colocado dessa maneira como você disse, que lá eles devem montar um cronograma para fazer um pool de disciplinas nesse primeiro ano, para deixar sempre separado para o aluno o último ano para poder escrever e desenvolver. E é uma diferença também, não é regra, mas normalmente no Brasil você já tem um projeto pronto para iniciar o mestrado. Lá não. Muitas das vezes necessita até de um orientador já previamente cadastrado naquele programa para poder você... Exatamente. Lá em Portugal, não. Normalmente, não é regra, mas normalmente a gente escolhe o projeto nesse segundo ano. A gente começa com antecedência. Ah, legal. Eu comecei sim. assim, eu já procurei... E a gente é responsável, na maioria das vezes, por procurar o orientador. A faculdade te auxilia e tudo, só que normalmente você escolhe o projeto e você vai atrás do orientador. Você marca reunião com ele. Lá é muito independente. Lá você é muito independente. Eu não estava acostumada com isso. Na faculdade mesmo, tudo a coordenação fazia, o professor fazia, lá não. E aí, para decidir o projeto, foi muito difícil. Foi muito difícil. Porque para o mestrado, eles não exigem algo inovador, né? Pode ser uma revisão bibliográfica, por exemplo. Mas eu tinha comigo que eu queria fazer algo diferente. Não que eu estou menosprezando a revisão bibliográfica, mas eu queria aproveitar essa oportunidade porque eu quero publicar. Inclusive, para mim validar um mestrado no Brasil, eu preciso ter publicação. Então, assim, é um pré-requisito. Então, eu queria fazer algo diferente. E aí foram muitos meses de estudo, de pesquisa, de reuniões com os orientadores. É isso que eu ia perguntar. Lá, os orientadores, eles, pelo menos, você pode dizer da onde você está fazendo, né? De outras universidades que você não tem noção. Eles são receptivos e como que é a recepção do brasileiro lá? Então, eu amo Portugal. Amo, assim, eu não tenho o que falar. Eu sou simplesmente apaixonada. Só que o português, em geral, se ele é professor, ou ele é motorista, ou ele é qualquer coisa, ele é mais fechado. O brasileiro ri para todo mundo, o brasileiro abraça todo mundo. O português, não. Eu sou super comunicativa. Então, assim, se eu tô na fila do banco, eu faço amizade, pego o WhatsApp e a pessoa vem até tomar café na minha casa. Não tem problema nenhum contar isso. Lá em Portugal, eu tive que aprender. Eles não são assim, né? Eles não são tão receptivos. Eu tive algumas dificuldades com os orientadores, principalmente de comunicação. Sim. Mas é mais uma barreira que você tem que ir vencendo. Sim, são etapas, né? São etapas, isso aí. Hoje eu consigo perceber que é o jeito deles. Não é nada contra mim porque eu sou brasileira ou porque eu sou estrangeira, é porque eles são assim. Eu acho tão engraçado que se a gente encontra uma pessoa na rua, a gente fala assim, oi, fulano, tudo bem? Aí eu falo, tudo bem, e sua mãe? Minha mãe tá bem. Ah, semana passada, não sei o quê. Lá em Portugal, não, é assim, oi, tudo bem? Tudo bem. Aí eu fico lá, não vai me perguntar se eu tô bem, não. Se eles são muito diretos, se eles não querem, eles não querem. Se você convidar um português, vamos na minha casa jantar? Ah, não. Por quê? Não, porque eu não quero. Eles não estão sendo grossos, eles estão sendo sinceros e diretos. Mas se a gente vai entender isso? A gente brasileiro... É uma cultura diferente, é o que você falou. Certamente você conhecendo pessoas de outras culturas, você amplia até a tua capacidade de comunicação. Exato. Porque se você... A primeira impressão que eu teria é chegar uma pessoa, oi, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? E aí, como é que você tá? A pessoa... Tipo, não quero conversar mais não, e vai embora, eu vou achar, cara, você é um grosseiro, entendeu? Mas não, isso é uma coisa que é corriqueira, é habitualmente já entranhada na cultura deles. Exato. E a gente não conhece. Então, só indo para lá, convivendo, né, verem tudo, né, até sua amiga colocou, se eles responderem ainda, né? Então, assim, é muito disso mesmo, né? Então, a gente tem que aprender, ir lá e ter a noção que não é o Brasil. Exatamente. Né? No Brasil, qualquer lugar que você for do Brasil, as pessoas são extremamente receptivas. Certamente tem algumas regiões do Brasil
que o povo é mais receptivo que o outro. O pessoal sempre fala, o carioca é muito receptivo e tal. Então, por quê? É uma coisa do Brasil, né? Então a gente não pode querer colocar uma coisa do nosso país em outro país. Quem está indo para outra cultura é você. Então você tem que se adaptar e respeitar a cultura desse país que você está entrando. Exatamente. É isso? Mas é muito bom, vale a pena. Eu aprendi... Fala. Não, pode falar. Não, eu ia fazer uma pergunta, pode falar. Só para finalizar isso, a minha mãe fala assim que eu mudei muito. Mas é porque hoje eu não enrolo ninguém mais. Sim. Os meus orientadores mesmo, é e-mail direto, você já tem que falar logo o que você quer. Entendeu? Assim, não ficar muito de entrelinhas. Então, hoje eu tô assim. É claro que eu não vou ferir ninguém com as minhas palavras. Sim. Mas eu falo... Não, mas isso nada é nada que uma nova adaptação no Brasil você não faça, né? Normalmente. Fazer uma última pergunta que a gente está finalizando. Tem 14 minutos em média aqui. Tá. É que aqui é só 1 hora, né? O papo renderia aí 2 horas, várias perguntas para fazer. Como é que é o campo de emprego lá para o farmacêutico? Quais são as áreas que a gente tem assim mais abrangente? É igual aqui, que drogaria e tal? Ou tem a oportunidade de você entrar numa indústria lá? Nem tanto lá, mas na União Europeia, né, tem bastante indústrias lá. E na parte hospitalar, tem uma entrada boa? Eles aceitam bem o brasileiro? Ou precisam fazer um estágio adaptativo, alguma coisa do tipo? Então, primeiro, você precisa validar o seu diploma. Você só trabalha lá com validação de diploma. É um processo extremamente trabalhoso, caro e demorado. Eu conheci uma brasileira só, e foi muito recente, deve ter questão de 1 mês, que conseguiu validar. Sim. Mas eu conheci outras que não passaram na prova. Para fazer a validação através de prova. E aí, o que acontece com o mercado farmacêutico lá? Eu confesso que eu sou extremamente apaixonada. Igual eu disse lá no começo, as drogarias, as farmácias, tem uma em cada esquina também, assim, é igual aqui no Brasil. Sim. Tem um limite também de distância e tudo, mas tem muita. O que eu acho incrível é o atendimento do farmacêutico. Eu tenho hora que quando eu ia, né, na farmácia, eu queria só pegar o medicamento e ir embora. Mas não, eles fazem assim um atendimento espetacular com todos os clientes. Tem senha para ser atendido, todas as farmácias. Eu não entrei em nenhuma que não tinha senha. Então eu vejo que a farmácia, a drogaria, lá a drogaria é onde vende produtos de construção. Então, por isso que eu confundo. Mas a farmácia lá, né, a drogaria, eu vejo que é muito bem valorizada. A indústria farmacêutica também. Para trabalhar na indústria farmacêutica, não precisa validar o diploma. Porque você não vai precisar daquele número da Ordem dos Farmacêuticos, como o nosso CRF. Sim. Só que eu tive muita dificuldade para conseguir contato, para conseguir... eu acho que se eu tivesse algum conhecido lá que talvez me indicasse, seria mais tranquilo. Mas eu... sozinha, digamos assim, infelizmente, eu não consegui. Eu mandei muito currículo. Muito. Eu me ofereci até fazer estágio de graça. Caramba. Me responderam. Mas aí envolve muito, porque eu também não tinha experiência, né? Eu fui para o mestrado, eu era recém-formada. Então, eu não tinha experiência nenhuma. Mas eu tenho uma amiga de Belo Horizonte que está fazendo mestrado. Ela está trabalhando numa consultoria brasileira. Só que ela está trabalhando lá. Essa consultoria atua em Portugal e no Brasil. E eu tenho uma outra amiga também que está trabalhando mais ou menos igual a ela. Home office, assim. Sim. Na área. Só que o que eu vejo, a área da farmácia e da indústria é muito boa. O que eu não percebi, algo muito valorizado, foi a área hospitalar. Inclusive, eu nunca vi um mestrado ligado à área hospitalar. Igual a gente acho que aqui no Brasil a gente não tem mestrado propriamente dito, a gente tem a residência. A residência, né, é mais comum. Mestrado em farmácia hospitalar, eu posso dizer assim que eu desconheço como mestrado. Mas tem, por exemplo, de atenção farmacêutica. Tem de áreas. Por exemplo, eu fiz de farmacologia. Tem pessoas que fazem
de uma área de toxicologia que pode ajudar, ou alguém que faça numa área que talvez possa ter a ver. Só que aí se esbarra, por exemplo, em concurso público, às vezes não aceitam. E aí o que vai valer mesmo é o nome farmácia hospitalar, porque existem algumas RDCs que falam das áreas que competem ao farmacêutico. E lá não existe a área assistência farmacêutica ou farmacologia. Existe farmácia hospitalar. Então, assim, muitas das vezes em concurso isso acaba pegando. E aí a residência em farmácia hospitalar, isso aí, pô, tem muita, né? Bastante. E segue mais ou menos os mesmos moldes. Né? São 2 anos, já você tem uma carga horária grande, tem as disciplinas. Então, assim, segue mais ou menos os mesmos moldes, só que é uma residência, porque você tá lá direto, fazendo, lá envolvido na atividade do farmacêutico hospitalar. Né? Então, assim, parece, mas não é uma coisa que é igual. Eu queria lhe agradecer bastante, Noelle. A gente já está chegando aqui no final. Passa muito rápido, muito rápido, muito rápido. Eu queria, assim, te agradecer demais. Fiquei muito feliz da gente ter esse bate-papo até mais longo do que os nossos bate-papos rápidos, né, de WhatsApp e de LinkedIn. E assim, eu acho que para mim ficou extremamente bem mais esclarecedor da ideia que eu tinha e certamente para quem assistiu também. E aí eu queria que você deixasse para o pessoal uma mensagem final para esses farmacêuticos e as pessoas que também não são farmacêuticas, que têm esse sonho, que têm essa vontade muito grande de querer fazer algo fora do país. E aí é com você essa mensagem final. Tá, eu não queria falar algo muito clichê, não. Mas fala o que está dentro de você. Já entrando nessa área. Tudo é possível. Tudo é possível. Mas você tem que correr atrás. Não é fácil, é cansativo, dá vontade de desistir, mas você tem que permanecer. Não desista. É isso mesmo. E foco. Como várias coisas na nossa vida, para a gente poder conseguir alcançar algo, é isso aí, essa saída da zona de conforto, né? Exatamente. É que eu falei lá atrás, zona de expulsão, é alguma coisa que acontece que você é jogado daquela inércia que você estava, né? Você é jogado para você se movimentar. Né? Como passam várias oportunidades na nossa porta e a gente pega se a gente se mexer para pegar a oportunidade. Exato. Então, é como na nossa vida profissional, como na nossa vida pessoal, a gente precisa se movimentar. Né? É verdade. Então, muitíssimo obrigado por tudo que você falou. Pessoal, vocês têm aí o contato dela. Quem tiver qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato com a Noelle. Ela é uma pessoa excelente. Hoje ela está trabalhando, pode ter um horário um pouco mais complicado, mas ela sempre me respondeu. Sempre responde. E quem tiver qualquer mais dúvidas ou algo que queira saber, entre em contato com ela, que ela certamente estará de boa vontade, sempre pronta para passar as informações para todos. Essa live eu vou colocar lá no meu canal no YouTube, que é chamado Minutos de Farmacologia. Então, se puderem me seguir lá, será também bem legal. E ela vai ficar salva também aqui no IGTV, né, que temos no Instagram. Para quem possivelmente quiser vê-la novamente, né, ou amanhã, vai conseguir vê-la sem nenhum problema, mas vai ficar eternizada essa live lá no meu canal no YouTube. Tá bom? A gente tem que tirar um print. Vamos tirar um print aqui, ó. Vamos ver se eu consigo tirar um print aqui para colocar. Arruma o cabelo aí. Vai ficar bem bonito. Vamos lá. Calma aí que saiu o som. Calma aí. Tem que apertar com os 2 dedos da mão. Saiu a print. Ó que legal. Que show de bola. Isso aí, ó. Perfeito. Muito obrigada. Muito obrigado. Você sabe que você pode contar comigo sempre que você precisar, tá? Vamos isso aí. Vamos continuar seguindo forte, firme, focado, com objetivo, que, ó, o céu é o nosso limite. Exato. Não é isso? Fiquem com Pessoal, Deus. Um beijo a todos aí. Até a próxima conversa. Obrigada. Valeu, gente. Um abraço. Boa noite. Boa noite.